Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de bolo de chocolate com banana maravilhoso, saudável, sem glúten, sem lactose, baixo em calorias. Se você tá em um processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, tentando se alimentar melhor, é uma ótima opção para você ter de lanche da tarde, se você gosta de tomar um cafezinho com bolo ou gosta de comer um docinho durante o dia. Esse bolo ele é simplesmente delicioso. Não é aquelas receitas saudáveis que quando você faz não fica com gosto de nada. Essa receita, o bolo realmente fica com um sabor maravilhoso. Eu já testei diversas outras receitas e nenhuma eu gostei do resultado final, por isso que eu resolvi trazer essa daqui pra vocês. Eu gosto muito de bolo de chocolate, então eu tenho propriedade para falar do resultado desse bolo. E se você gosta, vem comigo aprender hoje essa receita maravilhosa para você ter aí no seu caderninho e sempre repetir. Então, gente, vamos dar início ao preparo do bolo aqui, tá? Que é super simples. A gente vai começar batendo no liquidificador primeiro os ingredientes mais emolientes, tá? Eu vou deixar a receita aqui na descrição para vocês. São 3 ovos. Aí eu vou começar colocando os líquidos aqui primeiro. Aí logo em seguida eu vou colocar a banana. Eu vou usar banana nanica, tá? Aí quanto mais madura ela tiver, melhor. Porque aí o bolo fica bem docinho. Ela já ajuda a deixar o bolo um pouquinho mais doce, tá? Aí eu vou colocar 3 bananas médias, mais ou menos. Aí se a sua tiver menorzinha, coloca 4. Ou se for muito grande, deixa 2. E a terceira. Então já foi os ovos e a banana. Aí eu vou colocar um pouquinho, só uma colher de sobremesa de açúcar demerara, ou pode ser açúcar mascavo também, ou se você gostar, adoçante, tá? Eu prefiro o açúcar porque pra mim o adoçante ele fermenta muito e deixa com uma sensação muito de estufamento. Aí eu prefiro usar açúcar mesmo, tá? Vou colocar uma colherzinha. Depois vou usar o cacau em pó, tá? Eu uso cacau 100%. E vou colocar mais ou menos 4 colheres de sobremesa bem cheia. E por último, eu vou usar meia xícara de leite de amêndoas, tá? Se você tem intolerância à lactose, pode ser de amêndoas, de coco, de aveia, ou leite sem lactose, ou se você preferir, leite normal, tá? Desnatado, se você estiver reduzindo o seu consumo calórico. Então eu vou usar meia xícara de leite vegetal. Agora é só bater tudo até ficar bem homogêneo, tá? Depois de batido, eu vou colocar essa mistura numa bacia aqui, num bowl, pra gente adicionar os sólidos agora, tá? Entrar com a farinha e o fermento. Gente, essa primeira etapa fica numa consistência assim de milkshake, tá? Como se tivesse batido um sorvete ou feito um shake de proteína. Fica bem grossinha. Aí se você gosta, por exemplo, de canela, esse é um bolo que fica bem gostoso com canela, super combina banana, cacau, pode acrescentar. Agora eu vou entrar com uma farinha, tá? Eu vou estar usando farinha de amêndoa. Eu acho que dá total diferença, tá? No sabor do bolo, realmente fica muito mais gostoso do que se você for usar uma farinha de trigo ou uma farinha de aveia, tá? Porque a farinha de amêndoas, por si só, ela é muito gostosa. Uma coisa que você pode fazer também, se você quiser, é usar metade farinha de amêndoas e metade farinha de aveia, por exemplo, tá? Que é uma farinha mais em conta. Aí eu peguei um fouet aqui pra misturar, tá? A farinha, às vezes, usa um pouco mais, às vezes menos, tá? Mas de início, eu vou colocar aqui 6 colheres de sobremesa cheia. E vou misturar aqui, tá? Porque dependendo da banana, às vezes tá mais madura ou mais verdinha, aí precisa um pouco mais de farinha, tá? A massa não pode ficar tão líquida, senão o bolo, ele fica mole, tá? Ele cresce, cresce, cresce e não cria consistência, ele vai ficar muito, muito mole. Vou colocar mais 2 aqui. Então, gente, no total foram 8 colheres bem cheias, tá? De farinha de amêndoas. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês mais de perto, tá vendo? De consistência de massa de bolo mesmo.
Aí agora eu vou entrar com o fermento, tá? Fermento normal, de bolo. E vou colocar uma colher bem cheia. Assim. Fermento a gente sabe, não pode ficar muito batendo a massa depois que você coloca. Então é basicamente só misturar ele aqui na massa e pronto. Aí, gente, agora já untei a minha forma aqui, tá? Eu usei azeite pra untar, mas pode ser um pouquinho de manteiga, sem problemas, tá? É porque eu não tenho, por isso que eu não vou usar manteiga. A manteiga fica até mais fácil depois de desgrudar o bolo da forma. Mas eu usei azeite. Aí você usa o óleo da sua preferência, tá? Vou despejar a massa aqui. E agora é levar o bolo para assar. Eu já coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus e ele vai ficar lá por mais ou menos uns 50 minutos. Não tenha pressa de tirar esse bolo antes. Só ali a partir dos 40 minutos fica olhando, enfim, o palito para ver se ele tá assado, se tá sequinho por dentro, tá? Mas ele é um bolo que precisa um pouquinho mais de tempo de forno mesmo, tá? Então sem pressa, deixa esse bolo assar bem assado. E é isso.